Eu tenho uma história um pouco confusa, eu diria assim, com a imagem, mas é porque eu precisei passar por essa jornada de transformação com a minha imagem. Eu nunca fui uma mulher assim super vaidosa, que gastava horrores com roupa e tudo mais, como as pessoas geralmente costumam pensar que toda mulher é muito vaidosa, né? Ou gasta muito com roupa e procedimentos estéticos. E eu sou formada em gastronomia. Chegou uma fase da minha vida em que, depois de 4 anos trabalhando com gastronomia, por falta, assim, eu tava passando por uma fase muito conturbada, né, da minha vida, emocionalmente falando, completamente desestruturada. E eu passei a descuidar da minha imagem. E isso começou a ter um impacto muito mais profundo, não só na forma como as pessoas me tratavam, mas como eu passei a me tratar. Chegou a um ponto, Gabriel, eu não me esqueço até hoje, eu tinha uma funcionária, o nome dela era Jennifer, e eu cheguei para ela para cobrar de um trabalho que eu achei que ela não estava executando bem feito, e eu cheguei para conversar com ela. E sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela falou assim: desculpa, mas eu não tenho mais respeito por você. Quando você me contratou, você tinha uma imagem completamente diferente. Com essa imagem que você tem hoje, eu te desconheço. Nossa. Não é mais a mesma pessoa que me contratou. Aquele foi um ponto de virada pra mim. Aquilo me marcou muito. E eu acho que essa é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Até então, isso era uma coisa muito interna minha. Que depois eu comecei a trabalhar a minha imagem por conta de vários fatores. Obviamente, a minha autoestima estava completamente derrubada. Mas ter percebido que eu estava perdendo o respeito das pessoas por conta da minha imagem no meu próprio negócio fez com que eu tomasse uma atitude diferente em relação à minha imagem. Então, dali eu já comecei com as próprias ferramentas que eu tinha, aulas de YouTube, procurei algumas influencers, né, na época que falava de imagem. Uma delas, inclusive, hoje é uma das minhas mentoras nessa jornada, que é a Renata Mais. E a Renata, ela começou com vídeos no YouTube falando sobre imagem pessoal. Eu comecei a segui-la, eu fiquei por longos anos, 3 anos, para fazer essa reforma íntima sozinha. Né? Então, descobri sobre os estilos pessoais, sobre como traduzir a minha essência, sobre como me vestir de forma elegante. A elegância sempre foi algo que me convidou muito. Eu sempre apreciava tudo que tinha essa estética mais refinada e sofisticada. E eu queria transmitir isso na minha imagem também. Então, foi uma jornada árdua, né? Ali, ao longo de 3 anos, eu trabalhei na minha imagem para me transformar. Mas, a partir do momento em que eu me vi transformada, eu conquistei respeito em todos os lugares que eu chegava. Pra você ter ideia, né? Lá em casa a gente brinca. A minha família é todo muito brincalhão. E o meu pai, ele tem umas brincadeiras muito doidas, assim, com as minhas irmãs. E lá em casa, eu sou a única que ele vai com um pouco mais de calma. Porque mesmo em casa, no ambiente familiar, eu transmito respeito. E eu sei que é muito por conta da minha postura, da minha imagem. Porque eles falam isso, né? Lá em casa a gente sempre te vê como alguém, um exemplo a ser seguido. A gente se inspira muito em você, as minhas irmãs comentam, né? E eu sei que isso tudo é por influência da imagem. Então, eu percebi o quanto é relevante e nem um pouco fútil a imagem a partir do momento em que eu tive a minha funcionária falando pra mim que ela não ia seguir as minhas ordens, porque na visão dela eu tinha perdido o respeito por conta da minha imagem. Nossa, foi bem um ponto de inflexão mesmo, né? Total. Que doideira. E Total. aí você começou a pesquisar, realmente estudar, né, sobre o assunto. Sim. E aí você gostou pra caramba. Eu comecei a entender que trabalhar com imagem pessoal tinha muito mais a ver com trabalhar também o seu autoconhecimento. A gente não consegue traduzir uma imagem realmente impactante e que revele a sua personalidade se você não tiver o conhecimento de quem você é. Então, quais são as coisas que te apetecem no mundo? Né? Como você quer ser vista? Essa é uma das perguntas que eu sempre faço quando eu trabalho a parte de imagem, marca pessoal. Só que essa pergunta, como você quer ser vista, ela tem um ponto muito profundo, que é quem eu sou.
né? Pra querer ser vista. Porque uma coisa é dizer que eu quero ser vista... Deixa eu pensar aqui. Como a Malu Perini, eu admiro muito a Malu. Mas eu não sou a Malu Perini. Nem de longe a minha personalidade parece com a dela. A Malu super extrovertida e tudo mais. Então, se eu não tivesse conhecimento da minha personalidade e falasse, eu quero passar uma imagem extrovertida, o que ia acontecer comigo? Em pouco tempo, na verdade, as pessoas iam perceber que existia um ruído entre a minha comunicação verbal e aquilo que eu apresentava imageticamente. Isso não ia durar. E é o que acontece com muitas pessoas. Quando você tenta copiar alguém porque você admira, mas isso não faz parte da sua personalidade, isso não vai ser durável. E pior ainda, você vai causar um ruído na sua imagem. E se hoje você trabalha com serviços, é empreendedoras, isso te prejudica num nível ainda maior. Porque as pessoas não compram de quem elas não confiam. Não mesmo. Não. É o processo ao contrário, né? Você tem que, antes de vender, você tem que buscar, claro que mais para serviços, né? Em produto não... tem um pouco mais. Mas, tipo, você realmente tem que conhecer a pessoa, ir lá, conversar, sem o intuito necessariamente de vender. Você quer vender. Mas você não vai vender, calma. Aí você vai, e aí até a pessoa confiar em você, e aí fica até mais fácil, né? E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.